Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Eu sou o Guilherme Oz, então, você está no canal Palestras Espirituais, um canal livre para conversar sobre espiritualidade, moral, religião e tudo mais que a gente quiser conversar, tá? Este é um canal livre, nós não temos uma bandeira específica de alguma religião, mas é claro que eu tenho a minha visão espiritual sobre os assuntos, tá? Então você é livre para me questionar, para discordar nos comentários, sempre com educação, tá? Hoje vamos falar sobre um tema que eu falei há muitos anos no meu canal principal, o canal Guilherme Oz, que é sobre a questão das drogas e dos vícios. Qual que são os efeitos das drogas no corpo e na alma? O que acontece com o nosso corpo e com o nosso espírito quando nós nos viciamos em alguma coisa? Eu vou dar uma visão em três partes. Nós vamos falar da parte física, a parte médica, tá? Nós vamos falar da mente, do ponto de vista da psicologia, em especial da psicanálise, e nós vamos falar então, enfim, que é a parte principal do vídeo, né, desse canal que é Palestras Espirituais, o efeito no espírito. Eu não vou me alongar muito, eu já vou dizer o seguinte, tá? Não são apenas as drogas que você conhece, que você está pensando, que são consideradas viciantes, tá? Muita gente pensa nas drogas mais pesadas, como cocaína, como crack, mas nós temos que entender que toda substância que mexa com o seu sistema nervoso, com o seu sistema de recompensa dentro do seu cérebro e que de alguma forma cause algum prejuízo para a sua saúde, pode ser considerada uma droga. Então coisas como maconha, como cigarro, como vape, como pendrive, como narguilé, coisas até mesmo como álcool, que são mais aceitas socialmente, também são drogas, porque também atuam nos mesmos sistemas de recompensa. É claro, determinadas drogas possuem uma capacidade muito maior de te viciar mais rápido. Por exemplo, é óbvio que o crack vai te viciar muito mais rápido do que o álcool. Tanto que tem muitas pessoas que bebem álcool de vez em quando, sei lá, uma vez por semana, e não são viciadas, não são alcoólatras. Ao mesmo tempo, tem pessoas que foi necessário botar um golinho de álcool na boca e já virou um alcoólatra, precisa beber todos os dias, tá? Então eu quero deixar isso bem claro. E quero deixar claro também uma coisa, este vídeo não é um julgamento. Eu não estou julgando as pessoas que usam ou não usam as substâncias, porque eu não conheço sua história de vida, eu não conheço suas dificuldades, eu não conheço seus motivos, tá? Este vídeo não é para julgar usuários, era para dar informações. Tá bom? Então, bem rapidinho, como é que funciona a questão das drogas no cérebro? Bom, pessoal, o nosso sistema nervoso central, que é onde está localizado o nosso cérebro, possui um sistema chamado sistema de recompensas. Dentro dele, nós temos receptores que vão captar, que vão abraçar determinadas substâncias. Essas substâncias que nós também produzimos, são chamadas de neurotransmissores. Eles transmitem uma ideia, eles transmitem uma função, eles fazem alguma coisa no seu cérebro, tá? Existem três principais, e eu não vou me alongar nisso para não ficar difícil, que atuam, que é o GABA, o glutamato e a dopamina. E todos nós já conhecemos muito a dopamina. O que acontece? Nos casos de dependência química, por questões de vícios, você acaba acostumando o seu cérebro a estar sempre muito ativado. Uma sensação de prazer e de felicidade muito, muito alta. Só que a partir do momento que você usa pela primeira vez, e aí pode ser cigarro, vape, cocaína, maconha, isso vai variar de pessoa para pessoa, você atinge um nível muito grande de prazer. E depois disso, você nunca mais vai atingir este nível aqui de prazer. Porque o seu cérebro vai se acostumando, tá? Com essas substâncias que vêm dessas drogas, os seus neuroreceptores vão se adaptando e eles vão ficando menos sensíveis. Ou seja, você usou uma droga pela primeira vez. Quando você usar a segunda, você não vai ter esse pico de felicidade. E cada vez que você usar, você vai precisar de mais.
Você vai precisar usar mais para ter um efeito parecido. Tanto que as pessoas que acabam se afundando num vício, elas acabam se sentindo mal o tempo inteiro. Elas se sentem tristes, elas se sentem deprimidas, elas se sentem para baixo. Mas não porque elas realmente estão tristes. É que o cérebro delas chegou num nível de prazer e alegria tão alto, tão incrível, que o estado normal para elas parece uma depressão. E é por isso que as drogas são tão perigosas e por isso que nós sabemos na literatura médica, isso não é Guilherme Oz falando, é a medicina, que não existe quantidade segura de substâncias que viciam para você consumir. Qualquer artigo que disser que existe uma quantidade segura, eu questionaria um pouco, tá? Porque todos os dados que nós temos não nos dizem isso. É claro que a gente pode argumentar que algumas substâncias têm funções terapêuticas, como por exemplo, existem muitos remédios à base de canabidiol, que é um princípio encontrado na maconha, que tratam diversos tipos de doenças e de sintomas, desde ansiedade, estresse, até alguns processos inflamatórios e de dor. Mas entre você aceitar que existem substâncias que ajudam dentro de uma dessas drogas e você dizer que usar drogas é bom para você, é muito distante. É muito diferente. Infelizmente, é extremamente difícil recuperar uma pessoa do mundo das drogas. Muito difícil. Porque tá na sua mente, tá na sua cabeça. E aí a gente pode ir pra parte da psicologia, tá? Mas como a psicologia veio vício em drogas? Bom, a gente pode falar de duas abordagens para isso, tá? Primeiro, se nós falarmos na própria psicologia social e até um pouco da própria clínica analítica institucional, nós vamos entender que o uso de drogas é uma experiência social e é uma instituição. Ou seja, quando você usa drogas, você está fazendo parte de um grupo, você está fazendo parte de um time. E o ser humano tem a tendência, a necessidade psicológica de se sentir pertencente a algum lugar. Então muitas pessoas você deve conhecer na sua vida, no seu trabalho, que só bebem socialmente. Não porque gostam, mas porque precisam beber para se sentirem dentro de um grupo. Muitas pessoas começam a fumar cigarro ou vape só porque as pessoas na empresa estão fumando. Então, além da questão biológica, nós temos a experiência social das drogas que nos faz nos sentirmos queridos, nos faz nos sentirmos amados. O outro ponto, ele vem da psicanálise, tá? A psicanálise em si, ela fala sobre muitas coisas, mas eu acho que a gente pode aproximar a ideia de vício da ideia que o Sigmund Freud, vocês devem ter ouvido falar do Freud, né? Freud explica, fala sobre o que ele é sintoma. O Freud, ele fala, galera, que um sintoma é algo que uma pessoa faz, que ela sabe que lhe faz mal ou que ela se sente mal fazendo, que ela quer parar de fazer, mas ela não consegue. Esta é a definição psicanalítica de sintoma. E esta é a definição que nós podemos usar também para um vício. Muitas pessoas sabem que faz mal. Na verdade, eu acho que quase todo mundo sabe que faz mal. Hoje em dia tem muita informação. Você sabe que beber álcool não é bom pro seu fígado. Você sabe disso. Você sabe que usar vape ou cigarro é ruim pro seu pulmão. As pessoas sabem disso, mas elas não conseguem parar. Porque existe algo que esta substância, que essa droga está resolvendo dentro de você, ou tentando resolver. Em termos bem claros, tem algum buraco dentro do seu peito ou dentro da sua mente que a droga está preenchendo neste momento. E ele pode ser a falta de uma pessoa querida, um luto, uma capacidade, né, de lidar com o estresse através do uso desse consumo de drogas. Existem vários tipos diferentes de coisas que você pode estar preenchendo com a droga. Só que o problema é que não é uma questão saudável, sabe? E isso não é muito diferente das pessoas que tentam tapar essas questões psicológicas. E de novo, não estou julgando as pessoas aqui, estamos analisando juntos, tá? As pessoas que tentam tapar, tendo vícios na comida, pessoas que são viciadas em sexo, que só pensam nisso, que toda hora tem que fazer isso,
pessoas viciadas em compras. Vocês entendem que os mecanismos são parecidos? Só que as drogas são muito piores. Porque a gente sabe que apesar de serem sistemas de recompensa bem parecidos, quanto mais pesada a droga e quanto mais é usado, mais você fica dependente e viciado, tá? Então essas são as visões da medicina e essas são as visões da psicologia que eu quis trazer para você. E você tem todo o direito de discordar e me corrigir ali embaixo, tá? Agora nós vamos falar sobre o tema central deste vídeo, que é o que afeta na sua alma. O que afeta no seu espírito. Porque eu sinto que, infelizmente, a imensa maioria das religiões falha em não explicar o que acontece com a sua alma ou com o seu espírito. Muitas delas falam que isso é apenas um pecado perante Deus e que você será punido se você utilizar elas. E muitas vezes, essas religiões conseguem recuperar uma quantidade muito grande de viciados por conta disso. E isso é maravilhoso, tá, galera? Não importa como o cara saiu da droga, que bom que ele saiu. Só que isso não funciona pra todo mundo. E as religiões não te contam umas coisas muito importantes que eu acho que seria bom você saber. Primeiro mito que existe sobre drogas e alma. Pessoal, o vício não está no corpo. O vício está na alma. O vício está no espírito. Quando você usa, o seu corpo manifesta o vício, mas quem está viciado é o seu espírito. Por isso que quando você morre e você se liberta do seu corpo, o seu espírito continua viciado. Se você acha que você vai morrer e você vai parar de ter vontade de fumar, de usar vape, de beber álcool, de usar drogas mais pesadas, isto não vai acontecer. Os 15 anos que eu estudo de espiritualidade e todas as experiências que eu tive em mesas mediúnicas e experiências espirituais em diversas religiões me disseram a mesma coisa. Não é o corpo apenas que está viciado, é o espírito. E aí a gente vai para uma coisa um pouco mais difícil de aceitar. O vício não fica igual. Ele piora. Mas Gui, como assim piora? Ele piora 4 ou 5 vezes mais quando você morre e você perde o corpo. Porque o seu corpo, galera, este aparelho, ele é um limitador, tá? Ele faz você sentir as coisas num limite que o seu cérebro, que a sua mente consegue processar. Quando você não está no corpo físico, o verdadeiro vício, a verdadeira drogadição, ela invade o seu ser. E como é que eu sei isso? Vocês vão perguntar. Bom, existe um livro chamado Fisiologia da Alma, do autor espiritual Ramatiz, entre vários livros que existem sobre isso, em que ele explica os mecanismos que causam o vício no espírito. Em uma das suas narrativas, ele conta que assim como existem casas, instituições, onde drogados acabam sendo internados para não usarem drogas, existem as mesmas instituições do lado de lá. Só que é ainda mais difícil. Porque aqui nós temos certos tipos de lei para impedir que as pessoas busquem o vício, não é verdade? Nós temos limites legais em que a gente pode internar uma pessoa. Do outro lado, a lei é do livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher o que queremos ou não queremos fazer, mesmo que o que a gente esteja escolhendo esteja nos destruindo. Quero deixar isso bem claro. Dentre as leis de Deus, Deus nos dá a liberdade de escolha, desde que nós não estejamos, é claro, prejudicando outras pessoas. A partir do momento que você está prejudicando voluntariamente outras pessoas, aí o seu livre-arbítrio não vale, tá? Então ele conta que numa das viagens dele, né, uma das visitas dele a uma dessas instituições, que eram quartos totalmente gradeados, né, e acolchoados, né, aquelas coisas do quarto branco, como a gente fala, ele começou a ouvir alguns gritos. E aí ele foi brigar com o diretor deste hospital. Ele disse, ué, mas você não tinha me dito que as pessoas tinham liberdade? Vocês estão prendendo as pessoas numa jaula. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês são uns monstros. E aí o diretor disse pra ele, vem comigo mais perto dos quartos desses pacientes. E ele foi.
e ele disse que as pessoas gritavam: não me tirem daqui. Se eu sair daqui, eu tenho certeza que eu vou usar droga de novo. Eu tenho certeza que eu vou cair no vício de novo. Então, por favor, não abram essa porta até eu estar pronto. Isso é muito de cortar o coração. Isso me emociona bastante. Agora a gente vai um pouco mais fundo, tá, galera? Porque eu preciso explicar todos os níveis pra vocês entenderem que não é besteira, é uma coisa séria. Vocês devem estar se perguntando: Gui, mas como é que eles usam droga? Eles não têm o corpo. Como é que eles vão fumar? Como é que eles vão beber? Como é que eles vão cheirar? E você tá coberto de razão. Como é que eles vão fazer isso, né? Ué, será que tem drogas do outro lado? Será que tem um equivalente espiritual do crack? E a resposta é não. A resposta é muito mais perturbadora e muito mais assustadora, infelizmente. Pessoal, vocês já pararam pra pensar como é que surgiram as histórias sobre os vampiros? Sabe os vampiros? Que sugam o sangue das pessoas? Nas nossas obras de terror? Então, os vampiros, eles vieram de conhecimento espiritual do outro lado, não da Terra. Quando uma pessoa era viciada em vida em uma droga, vamos botar aqui, você era viciado em álcool, tá? Você era um alcoólatra, você bebia sempre. E esta pessoa chega do outro lado e não tem corpo para beber álcool e sentir o álcool sendo absorvido pelo corpo, ela faz um processo que nós chamamos de vampirização. Bem do nome vampiro mesmo. Esse espírito se aproxima de uma pessoa que já tem algum nível de vício, fica incentivando, soprando no ouvido dela para ela usar a droga, para ela fumar a maconha, para ela usar o vape, para ela fumar o cigarro, para ela cheirar a cocaína, enfim, todas essas coisas. E ela se conecta, ela toca na pessoa e com isso, ao mesmo tempo, quando a pessoa está usando a droga, ela sente a sensação de estar usando a droga também. Ela vampiriza essa sensação. E o pior de tudo, você vira uma pessoa que está colocando os outros pro buraco. Você já morreu no buraco, você já morreu viciado, tá? Você já morreu numa condição que não foi feliz pra você. E você não consegue deixar de arrastar outras pessoas pro mesmo caminho. E eu vou falar uma coisa aqui, e é bem triste, mas eu já peguei em trabalho, em casa espiritual, de mães e pais que tinham morrido e que eram viciados e que estavam de forma incontrolável, depois de morrer, fazendo o próprio filho usar drogas. O próprio filho que eles amavam. Vocês entendem como esse vício é forte? Vocês conseguem imaginar uma mãe fazendo isso? Destruindo a vida do seu filho? É extremamente assustador. E eu fico extremamente triste que as religiões falham em falar sobre isso. As pessoas precisam saber. Ah, Gui, mas eu não sei se eu acredito. Mas, cara, só de existir a possibilidade de eu estar certo no que eu tô falando pra você, você não acha isso horrível? Sabe, vale a pena brincar com isso? Entende o que eu quero dizer? É muito triste. É muito triste mesmo. Muitas vezes essas entidades, esses espíritos, esses seres humanos que perderam o corpo, ficam décadas vagando, vampirizando, até que eles consigam se libertar. Gui, mas Deus não os ajuda? Deus ajuda. Deus manda os seus anjos, seus protetores. Mas eles não podem obrigar a pessoa a parar. Porque não vai ser assim que vai funcionar. A pessoa tem que tomar a decisão de sair do vício. Ninguém obriga ninguém a fazer nada, pessoal. Isso não existe. Ainda mais do outro lado. E um último ponto, que é igualmente triste. Eu espero que vocês não entendam errado isso que eu vou falar, tá? Mas, para Deus, para as leis divinas, para a consciência cósmica, todo viciado, via de regra, é um suicida. Escuta o que eu tô falando. Todo viciado, para a consciência cósmica,
é um suicida. Porém, isso depende muito do histórico de vida da pessoa e se ela tinha consciência do que ela está fazendo. Obviamente, uma pessoa como eu, que tenho estudo, que estudei medicina, que estudei psicologia, e eu sei que cigarro faz mal, eu serei um suicida muito mais culpado se eu fumar do que uma pessoa que nasceu num ambiente de droga na sua casa. Uma pessoa que nasceu num lugar onde todos os amigos usam droga, onde a família usa droga lá, e a pessoa entra na droga porque é o normal, porque é o social, ou então que entra daqui a pouco pro tráfico e começa a usar também. Esta pessoa vai ser muito, 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 muito menos cobrada que eu. Vai ter muito mais compaixão divina com essa pessoa. Mas eu não tenho desculpa. Eu não tenho onde me esconder. Eu não tenho como dizer que eu não sabia ou que eu não fazia ideia. Eu não posso atestar ignorância, entende o que eu quero dizer? No livro do André Luiz, né, que é psicografado pelo Chico Xavier, chamado Nosso Lar, que inclusive tem um filme, o André Luiz, o personagem principal, ele era um médico, tá? E ele fumava e bebia. Ele era viciado em cigarro e viciado em álcool. E ele morre por uma complicação por conta do cigarro e do álcool, e ele vai pro Vale dos Suicidas. E quando ele acorda do outro lado, ele vê o lugar horrível onde ele tá, ele não entende por que ele está lá. E uma pessoa que está lá explica pra ele: aqui na ficha tá dizendo que você é um suicida. E aí ele fica apavorado: como assim? Eu não te lembro pra vida. Aí é explicado: meu irmão, você era médico. Você aconselhava as pessoas a não usarem bebida, não beberem, não fumarem, e você usou. Então você fez um suicídio. Foi um suicídio semi-consciente, mas foi um suicídio. E infelizmente o André Luiz passa muito tempo nesse vale dos suicidas, nesse ambiente horrível, até ele conseguir aceitar que a responsabilidade é dele sim. E no momento que ele aceita que ele não fez as melhores escolhas, ele recebe ajuda. Porque era a teimosia dele em não querer admitir os próprios erros que não permitia que ele fosse resgatado. Então, pessoal, eu sei que é muita coisa pra absorver. E eu sei que pra muita gente parece que eu tô falando uma besteira sem tamanho. Mas é porque eu senti ontem, quando eu tava fazendo umas orações, que eu precisava falar sobre isso nesse canal. Eu precisava explicar pra vocês sobre isso. Se vocês não confiam em mim, tudo bem. As pessoas falam de tudo na internet, né? Mas busque as fontes, busque palestras, se informe, estude artigos científicos, estude psicologia, pergunte para pessoas que já passaram pelas experiências. Mas não ignore esse recado. Não ignore esse aviso. E se você hoje está num vício, ou conhece alguém que está num vício, saiba que eu tenho muita compaixão por você. Eu sei que você não entrou porque você queria. Eu sei que você não tá de brincadeira, você não tá de besteira. Eu sei que você tá lidando com um sofrimento muito grande e essa é a sua válvula de escape. Mas em algum momento, se você tiver essa força, você vai precisar achar outra forma de lidar com esse sofrimento. Mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te acolher. Tá bom? No mais é isso, pessoal. Deixem o like, o gostei, o joinha, se inscrevam no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz. Gratidão. E eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!